Boa, pessoal, bora para mais um vídeo. E hoje, especificamente hoje, o tema não deixa de ser impactante, chocante, atrativo e prender um pouquinho a nossa atenção. E eu vou ter que ler algumas frases e depois eu vou comentar alguma coisa a respeito. Deixa eu ler uma frase aqui. Eu extraí, depois eu vou dizer de onde eu extraí. Imaginação é tudo. É a prévia das atrações futuras. Imaginação é buscar sonhos. Imaginação é tudo. É a prévia das atrações futuras. Separei mais uma coisinha aqui. A imaginação é mais importante que o conhecimento. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Poxa, pastor, dá um exemplo. Quando você imagina buscar segredos ou conforto ao seu coração lendo a Bíblia ou buscando em Deus, você imagina, é muito mais gratificante e importante do que o conhecimento. Tá bom? E eu separei essas duas frases, depois eu vou comentar a respeito de que frases são essas. Eu quero falar um pouco sobre o fim, né? O fim está anunciado, o fim está sendo proclamado, mas não confunda dores com sinais, tá bom? Você que é cristão, não confunda princípios das dores com sinais. Tem uma, né? Vai ler um pouquinho mais aí, fique em paz, Deus está no controle, é necessário acontecer tudo o que está acontecendo. Uma outra frase que eu extraí, eu quero estar falando sobre isso, é autoridade, né? A Bíblia, ela nos relata o que é autoridade. Em Romanos capítulo 13, versículo 1, Romanos capítulo 13, versículo 1, eu vou ler aqui: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Presta atenção. Todo homem, todo ser humano esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Foi assim lá no Antigo Testamento, né? O povo sempre querendo alguém para liderar ou instituindo autoridade sobre eles, tá bom? E Deus sempre levantando líderes e autoridades, princípios, conceitos, mandamentos, e hoje nós temos as leis. Então, a autoridade é constituída por Deus e todo homem está sujeito às autoridades. Agora, deixa eu explicar o que é essa autoridade. Autoridade é o respeito irrestrito. Autoridade, o respeito irrestrito, não tem restrição. A autoridade. Quando a autoridade cria para si próprio esse princípio irrestrito, ele se torna o maior inimigo da verdade. Confuso, né? Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando também. E essas frases que eu estou citando aqui, nada mais, nada menos do que Albert Einstein, né? O físico, né? O simplesinho cientista físico, que nas suas biografias, nas suas palestras, ele fez algumas citações. E essa aqui, o respeito irrestrito à autoridade é o maior inimigo da verdade. As outras duas frases também eu extraí da cultura e da leitura sobre Einstein. Por que eu estou falando sobre autoridade ser inimigo da verdade? Ora, eu li Romanos 13, versículo 1, todo homem está sujeito às autoridades, li o que é essa autoridade, e em cima disso,
esse irrestrito inimigo da verdade, eu quero te dar um recado. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando eu falo da verdade, quando a autoridade se autodenomina o doutor da lei, ele se torna inimigo da verdade. Ele não quer mais ouvir e pronto, e acabou. Ele se tornou inimigo de Deus. Ele esqueceu desse princípio. Todo homem, seja ele qual for a função, sacerdote, pastor, papa, STF, deputado, prefeito, governador, presidente da República, ele é uma autoridade constituída por Deus, mas acima dele está Deus. Está Deus. E caminhando junto está a verdade. A verdade são os fatos. Nós não podemos negar. E a verdade, seja pastor, mestre, cargo que for, a verdade, quando você não aceita, você se torna inimigo de Deus. Porque está se tornando inimigo de Jesus, logo inimigo de Deus, inimigo da verdade. E aí eu escrevi isso, né? Eu ia começar por aí. Saudade de você, saudade de te ouvir, saudade de aprender com você. Eu fiz uma live acho que um mês atrás, falando sobre os nossos mestres, né? Aí citei alguns, né? Mestres na palavra, Bispo Denilson, Apóstolo Clodoaldo, Pastor Rogério Coutinho, são mestres. E falei também Paulo de Tarso, Paulo Alexandre, Dario, N professores que me deram aula, né, no Senai, em colégios municipais. No Senai, professor Burger, Costeira, Emília, Eduardo, meu Deus, quantos mestres, né? Então, esses que eu citei, esses mestres, têm a responsabilidade de ensinar, mas sempre com a autoridade baseado na verdade. Não é verdade? Não é verdade, né? Verdade. Porque quem se restringe ou cria uma autoridade para si próprio se torna inimigo da verdade. É o que nós estamos vivendo hoje aí. Então, quando eu falei saudade de te ouvir você, de aprender com você, eu tenho saudade desses mestres. Poderia citar um aqui, nossa, aqui do lado, aqui, Átila, né? O que é aquilo? Mestre na palavra. Saudade de ouvir essas pessoas, saudade de compartilhar. Poxa, João, cabe tudo isso nessa cabeça, nessa caixa d'água aí. Tanta informação. Eu gosto de ler. Estava lendo algumas frases marcantes na vida de Einstein. E essa me chamou a atenção. A autoridade constituída. Autoridade irrestrita. Ela é o maior inimigo da verdade. Quando o cara se acha, ele se torna inimigo da verdade. Poxa, por esse motivo que nós temos que ter saudade de aprender com pessoas que pregam a verdade. Nós temos que ter saudade de conversar com pessoas que vivem a verdade. Não podem ser demagogos ou doutores com letras minúsculas, né? Não doutor com letra maiúscula, mas o doutor ou doutores com letras minúsculas. Ele se achando todo-poderoso. Só que acima dele existe Deus. E quando você cria essa autoridade restrita, você se torna inimigo da verdade. Poxa, por que nós estamos falando isso? E uma das frases também de Einstein, ele fala o seguinte: os seres humanos foram dotados, olha, presta atenção nessa frase, foram dotados apenas da inteligência suficiente para ver com clareza o quanto é inadequada, olha só, o quanto inadequada é a inteligência dele quando confrontada com o que existe. Vocês estão entendendo? Vou ler de novo. Os seres humanos foram dotados apenas de inteligência suficiente para ver com clareza o quanto
inadequado é a inteligência dele, né, quando confrontada com o existe. E aí eu acrescentei, por minha conta, quando confrontado com a verdade. Deus te criou, Deus cuida de você, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a nossa inteligência, ela é suficiente com uma clareza tão grande que quando nós achamos que somos inteligentes, a nossa inteligência, quando nós nos achamos autoridade, ela é inadequada com aquilo que já existe, com a verdade. Nós nos tornamos inadequados. Sabe quem falou isso? Einstein. Cristão, viu? Pense você que Einstein não era cristão, não. Vai estudar um pouco sobre Einstein. Einstein é aquela historinha do menininho que falou, que foi questionado numa sala de aula, né? Se Deus existia. Einstein, cristão. E ele confrontava os doutores da lei. Ele confrontava o conhecimento, a busca de conhecimento constante. Então, quando eu falei que estamos com saudade, deixa eu te falar um negócio. Ainda não é o fim. Há uma chance para você. Busque conhecer a verdade. E sabe onde você pode buscar a verdade? Na palavra de Deus. Ouvindo pessoas sábias, pessoas que são alicerçadas na palavra, reconhecendo a autoridade superior, respeitando tudo o que está acontecendo, porque é a verdade, é o que existe. Você não pode ignorar, existe, está aí, está acontecendo. Isso é um agir de Deus, para que você busque, você tenha saudade de conhecer pessoas que possam agregar valores, que possam enxergar, sabe, algo novo de Deus na sua vida, e possam trazer essa visão para você. Poxa, João, por que você está falando isso? Eu contei isso já numa live. Deus, ele permitiu, né, eu quebrar um osso da minha perna aqui. Eu estou um pouquinho impossibilitado. Estou usando esse mecanismo. Não estou podendo andar muito. Estou usando esse recurso, pregando o Evangelho, trazendo palavras que faz um pouquinho a mente disparar, um pouquinho mais madura. Não é o feijão com arroz, é um pouquinho que você tem que pensar sobre a autoridade, sobre a verdade, sobre a realidade, sobre o que é inteligência, né? Inteligência, ela se torna inadequada quando você confronta a verdade. Nós não somos os melhores, somos diferentes porque cremos em Deus. Nós não somos os melhores, tá bom? Ainda não é o fim. Deus quer falar com você, Deus tem algo novo para você. Eu quero que você compartilhe essa mensagem, abençoe a vida de outras pessoas. Entra lá, se inscreve, compartilha, tá bom? Deus abençoe grandemente. Espero ter citado Einstein para você. Depois você lê um pouquinho sobre Einstein também. Frases marcantes, muito legal, muito bacana, tá bom? Deus abençoe a todos, compartilha e dá um like aí, tá bom? Beijo grande.